Você está na Rádio Bandeirantes. Os donos da bola é um oferecimento de fios e cabos elétricos CIO. CIO, conectada com o futuro. E Perdigão. Até conectado, comer junto tem sabor de Perdigão. Agora, os donos da bola. Com o craque Neto e Ricardo Capriotti. Vamos lá, começando, obrigado, meu querido José Luiz da Atena, arrebentando nesse sofá maravilhoso. Preciso agradecer ele. Lógico. Você é o Pelé, ele me transformou em Pelé aqui. Não, senhor, muito tá pelo brincando, muito pelo contrário, a verdade é que... Ô Zé, um beijo, Zé. Grande José Luiz da Atena, Ricardo Capriotti, boa tarde pra todo mundo, informações. É o que o Agostinho falou mesmo, né? O ministro da Saúde, em 17 dias, ele não conseguiu falar tudo que ele falou, né? Com o Datena e com o Garrafa, traíra pra caramba, que diz que é um baita traíra. Estamos com o Rafa, estamos com todo mundo. A gente vai falar muito nesse começo aqui sobre os times de São Paulo, né? Porque no Rio de Janeiro parece que os caras já querem jogar na sexta-feira, né? E aí tem muita coisa importante hoje para que a gente possa falar, certo, Ricardo o Capriotti? Muito bem, Neto, é isso aí, boa tarde a você, boa tarde a todos. Fim de semana teve volta do futebol, a bola voltou a rolar aqui na Rádio Bandeirantes, foi muito legal, Copa da Itália no sábado, ontem Campeonato Espanhol. Como é bom, né? Tava com saudade de um futebolzinho, de uma bola rolando ao vivo, e a gente pôde matar a saudade do futebol, a retomada, né, em parte da Europa, do futebol nesse fim de semana, e no próximo também vai ter bola rolando, vai ter futebol, até que a gente não tenha o nosso de volta aqui, não é? Até que a bola não volte a rolar por aqui, a gente vai matando saudade com ligas europeias. O Rogério Assis fazendo Napoli, Inter, se não estiver errado. Isso, foi isso aí. Depois o Ulisses Costa fazendo Real Madrid e Eibar. Onde o nosso querido Marcelo, que em 2 Copas do Mundo não jogou nada. Mas se você fizer uma pesquisa de qual jogador, os melhores laterais esquerdos do mundo, ele entra. Mas em Copa do Mundo ele não jogou nada. E fez um gol, né? Muito legal. E a comemoração também em relação ao George Floyd, né? Em relação ao que aconteceu em Minnesota. Né? Que por sinal aconteceu de novo agora em Atlanta. Mais um absurdo o que está acontecendo em relação ao racismo mundial, né? E que a gente tem que acabar com isso o mais rápido possível, meu querido Ricardo Capriotti. Neto, manda no ângulo. Assim, ó, infelizmente eu vou ter que falar do Corinthians de novo. Eu vi a coluna do Vessone, que para mim é um dos grandes jornalistas desse país. E na sexta-feira a gente falou do Jusilei, mas a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo. Tem uma dívida aí de 13º, fundo de garantia, essas coisas que a gente já está acostumado e a gente nem quer falar muito sobre isso. Mas quando eu li tudo no meu timão, né, do Vessone, aí eu entendi o problema, que é um problema onde tem que ter impeachment, tem que ter... alguém tem que ser responsabilizado por isso, não é possível. Não é possível, olha só, a dívida era 0, não tinha dívida. Aí quando ele foi vendido, me ajuda aí, Rafa, pra falar qual é o nome do time? O Anzi, da Rússia. O Anzi da Rússia. Aí o Corinthians tinha 50%. Os outros 50% era do J. Malucelli. Então, quando o dinheiro caiu, o que tinha que fazer? Já ia os 50% direto pro J. Malucelli. O que aconteceu? O Corinthians usou esse dinheiro. Aí o J. Malucelli entrou com ação contra o Corinthians. Ganhou 14 milhões, que não era para ganhar os 14 milhões, porque a dívida era 0 se tivesse mandado os 50% pro J. Malucelli. Aí, com isso, entrou-se a dívida, 14 milhões, aí tem... desde 2015 que rola isso, a dívida chegou a 25 milhões. E outra coisa, teve a oportunidade na segunda cobrança, quando foi feito o acordo, dos 14 milhões, que foi feito o acordo, entendeu, Capriotti? Sim. Foi feito o acordo, que eram 14 parcelas, eu acho, ou 13 de 1 milhão, ou de 850. O que aconteceu? O Corinthians não pagou nenhuma parcela. Não pagando nenhuma parcela, virou 25 milhões. Aí esses 25 milhões você coloca, quanto que vale então o Pedrinho? Aí tudo é pra pagar o Pedrinho. Tudo do Pedrinho é pra pagar as dívidas do Corinthians. Meu Deus do céu, uma dívida que era de R$0. 0. Se tivesse dado 50% que tá escrito no meu timão. O Vessone fez tudo isso.
Cadê os conselheiros do Corinthians, aqueles que é oposição, situação? Quem pensa na instituição Corinthians? A dívida, não existia dívida. Se tivesse passado os 50% do que vendeu por 10 milhões, tivesse passado direto pro J. Manucelli. Aí depois teve a segunda chance de pagar as parcelas, que foi feito um acordo na justiça. Não pagou nenhuma. Aí a dívida virou 25 milhões. Vocês acham que eu sou corintiano ou que essas pessoas que dirigem o Corinthians que são? Ó, antes da gente ir pro giro da bola, deixa eu só falar uma coisa aqui. No fim de semana, nós estamos preparando aqui um grande debate sobre esse momento do Corinthians. Então, o corintiano, e quem não é corintiano também, mas que está interessado em saber desse momento, detalhes desse momento que é crítico do Corinthians, né? Fique atento aí, nós estamos preparando um grande debate. A gente vai tentar entender com várias pessoas aí que cobrem o dia a dia do Corinthians, esse momento corintiano que é bem difícil. Agora, 12:06, tá na hora. Giro da bola. Vamos girar a equipe de repórteres Bandeirantes com a informação do seu time, do seu clube nesta segundona. Será que vai ter bola rolando de novo? Será que bola rolando vai, né? A gente só não sabe quando, mas será que os times voltam a treinar? Será que as equipes retomam os treinamentos? Será que vamos ter a retomada da bola? Vamos abrir o giro de manchetes com o João Paulo Capelanes. Capelanes já está aqui conosco e vai trazer as informações do Timão nesta segunda. Fala, João, boa tarde. A equipe de repórteres Bandeirantes com a informação. Peraí um pouquinho, nós precisamos cortar ali. Precisamos tirar lá, precisamos cortar aqui, ó. Se a gente não cortar aqui, não dá pro João Paulo Capelanes falar. Tem que falar aqui, ó. Cortar mas dá pra ele aqui. tirar fotinho com a esposa na praia e ficar colocando isso toda hora no Instagram dele. Dá, né? Aí quando separa, corta a pessoa da foto. Só fica o fundo da foto. Vamos só fazer. Eu sei aqui. por isso, sabe por quê? Porque quando eu fui pegar a primeira separação minha, as minhas roupas tá tudo dentro de um saco. A sua primeira separação? Fui buscar que o juiz autorizou eu entrar dentro da minha casa. Porque Entendi. Aí já tava tudo na garagem. Entendi. Isso é um problema, né? Não, é um problemaço, né? Já tá feito o ajuste aqui. Agora vamos lá, Capelanes, agora sim. Você viu que eu ajudei, né? Você me deu uma mão, obrigado, hein, Neto? Pô, você é o Pelé, parceria, né, cara? É dupla! Se não tiver parceria, como é que faz, Nós né? é duplo, E você vê como o Neto aprendeu, né? Como ele se transformou num monstro. Ele já sacou na hora aqui que eu precisava de uma ajuda aqui pra poder ajustar aqui tecnicamente e a gente dar sequência no programa. É isso, né? Fico orgulhoso, viu, Netão, de ver que você... Não sabia, né? Lembra que você falou, Neto, não pega o microfone assim, você tem que segurar o microfone, você não sabe nem falar, rapaz, fica quieto. Vamos lá, Capelanes! Fala, Capelanes, boa tarde. Boa tarde, Capriotti. Abraço pra você, pro craque Neto e pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. Ô, Capriotti, você é um noveleiro de primeira, acho que o Neto também, não são, não? Eu não, novela não curto, não. A última que eu assisti foi Rock Santeiro. Eu nem sei qual foi, mas eu não sou muito ligado em novela, não curto muito, não. Mas o que tá acontecendo? Tem alguma novela em andamento aí, Vamos acabar com novela, então. Já que vocês não curtem muito novela, acabou a novela Romarinho e também essa minissérie, eu ia falar, envolvendo o Buffarini. A gente conseguiu apurar duas informações fundamentais. Sobre o Romarinho, esqueço. A Rádio Bandeirantes acaba de confirmar a informação que o Al Ittihad pagou 4 meses de salários atrasados. O Romarinho fica por lá. O contrato dele, pelo que a gente conseguiu apurar, vai até junho de 2022. Portanto, o Al Ittihad fez até questão há pouco nas suas redes sociais de publicar um vídeo dando força para as pessoas que infelizmente estão morrendo, estão passando por muitas dificuldades em relação ao Covid-19. E o Romarinho, ele é o principal personagem deste vídeo. Então, acabou a novela, Romarinho vem para o Corinthians, volta, fica. Romarinho fica na Arábia Saudita, na equipe do Al Ittihad. Os salários já foram quitados, os 4 meses foram quitados. Em relação ao Buffarini, um repórter da Argentina chegou a levantar uma situação que existiria a possibilidade do ex-lateral direito da equipe do São Paulo, passou por lá, do Boca Juniors também, São Lourenço, defendeu o Corinthians já neste meio de ano. João. Isso... Oi, Netão. É só lembrar o drible que ele deu no Neymar, que todo mundo vai saber quem é ele. Ah, pois é. Então, assim, só para que a gente possa explicar,
O Buffarini foi oferecido ao Corinthians, não que o Corinthians foi atrás. Eu lembro que a gente fez uma entrevista aqui na Rádio Bandeirantes com o próprio Duílio Monteiro Alves, e ele falou que diariamente 30, 40, 50 jogadores diariamente eram oferecidos ao Corinthians. Foi mais ou menos assim com o Buffarini, mas como ele é um nome que apareceu muito bem no futebol argentino, aqui no futebol brasileiro não tão bem quanto ele prometia. Então acabou gerando essa repercussão, mas não haverá negociação, porque nem o Thiago Nunes e nem os dirigentes corintianos estão interessados. E aí o Capriotti perguntou em relação à testagem, como é que vai funcionar? Hoje, amanhã e quarta-feira, o Corinthians vai disponibilizar, ainda não tem o horário marcado, tudo certinho, mas a possibilidade que até quarta-feira todos os funcionários, jogadores e familiares dos jogadores passem pelo teste do Covid-19. Segundo o Ivan Brava, que nos atendeu, se tudo correr bem, quem sabe os jogadores eles não possam começar a treinar com bola. Essa possibilidade não está descartada. A gente vai ver a expectativa. Lembrando que o presidente André Sanches também vai passar pelo exame do Covid-19, já que semana passada ele esteve com o prefeito Bruno Covas, que infelizmente o político acabou contraindo essa nova doença. Capriotti. Beleza, Capelanes. Daqui a pouquinho o João Paulo Capelanes volta aí com mais informações. Agora todo dia tem informação do Corinthians, né? Todo dia problema aí, ajuste, acerto. É impressionante o Corinthians, Neto. Mas se alguém quer valorizar o Buffarini, tem que ter entendimento disso aí, né? Porque infelizmente o prefeito está já com um problema de saúde sério, que ele tem câncer, né? Eu não tenho nenhum tipo de problema de falar de qualquer tipo de doença, tá, gente? E não tenho preconceito que nenhuma, diga-se de passagem. O que a maioria das pessoas tem que não deveria ter. E aí, se ele tá com o Covid-19, todas as pessoas que estiveram com ele têm que fazer exame. Sim. Então, quem que teve com ele? Andrés, Leco. Todo mundo. Todo mundo. Então, a gente tem que ter esse entendimento também, né? Até porque se o presidente do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras estiveram com o prefeito Bruno Covas, e se ele foi diagnosticado com o Covid-19, todos os jogadores têm que fazer, todas as pessoas que estão... É assim que faz, né? E outra coisa, se vai ter jogo ou não, eu não sei ainda, mas primeiro tem que ser os treinamentos, né? Precisa voltar a treinar, não tem como, né? Agora, daqui a pouquinho a gente vai lá a Curitiba, porque Curitiba que tinha flexibilizado a situação e que tinha uma situação, antes disso tudo, muito mais confortável do que Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, até porque Curitiba é uma cidade bem menor, não é? Mas Curitiba voltou a fechar bares, restaurantes, templos religiosos, academias e os clubes também. Então, quer dizer, a gente imagina que tá dando conta da coisa, mas não tá, né? A gente tem aí a volta de algumas... Porto Alegre também. A Porto Alegre da mesma maneira. Teve que recuar, teve que voltar alguns degraus aí, porque os casos voltaram a acontecer. Então, infelizmente, a gente vai monitorando por aqui. Os clubes estão autorizados a testar os seus jogadores, mas amanhã, a partir de amanhã, a gente vai ter um novo encaminhamento aí por parte da Federação Paulista de Futebol. Agora, 12:13. Palmeiras já está aqui, o Vinícius Bueno vai trazer o destaque do Verdão. Não tá não. Cadê o Vinícius Bueno? Tá aqui? Tá aqui, ó. Então vamos lá. Fala, Vini, boa tarde. Tudo bem, Capri? Boa tarde para você, para o Craque Neto e para todos que nos acompanham em mais uma edição do Donos da Bola. Palmeiras que deu nesse final de semana mais um passo importante para lucrar um bom valor com o Arthur Cabral. Na verdade, o Palmeiras não fez muita coisa. O Palmeiras estava ali só assistindo. O Arthur Cabral foi quem fez e quem deu mais um passo para que essa negociação seja sacramentada em definitivo. Ele marcou mais 2 gols neste final de semana, vestindo a camisa do Basel da Suíça. Aliás, o segundo foi um golaço de bicicleta e com isso o Arthur Cabral chegou a 11 gols marcados pela equipe do Basel. Lembrando que há uma cláusula no contrato que, caso ele marque 12 gols, ele será obrigado a ser comprado em definitivo. Então resta apenas um único gol para que o Arthur seja negociado pelo valor de 4,5 milhões de euros. Ou seja, jogador que foi comprado por 5 milhões de reais, fez apenas um único gol no Palmeiras e pode ser vendido por 25 milhões de reais, dando um lucro aí de pelo menos 20 milhões. Em relação a essa retomada gradual dos treinos aqui em São Paulo, pelo que eu apurei, todos os atletas alviverdes já estão de sobreaviso. Assim que o Palmeiras der o ok,
todos se encaminham para a academia de futebol para que possa ser realizada essa testagem, mas ainda não há uma data definida entre os atletas e a comissão técnica e a diretoria alviverde. Capri. Então, aí eu não sei. Primeiro, obrigado ao Vinícius. Aí, parabéns também. Acho que o papai dele fez aniversário ontem, que eu tava no Instagram. Não sei se foi o papai dele, quem que fez aniversário ontem. É o tio. O tio do Vinícius O tio fez do Vinícius. aniversário que eu vi no Instagram do Vinícius. Parabéns pra ele. Aí eu não sei se é um bom negócio ou se foi um negócio ruim. Vou tentar explicar rapidamente. Então eu compro ele por 5 milhões de reais, certo? Não coloco o cara pra jogar. Aí eu pago 26 do Carlos Eduardo. Aí esse menino vai pra lá, faz o gol de bicicleta. Faz 11 gols. E aí eu coloco uma cláusula, sabendo que ele é bom de bola, porque ele faz, né, que ele quando fizer 12 tem que pagar 4 milhões, só falta 1. Mas será que se ele ficasse aqui ele não valeria 50 milhões e o Palmeiras não teria os problemas que teve com o Borja? Qual que é a parada? Quem acha que fez bom negócio? Até agora, pra mim, quem fez um bom negócio foi o Basel, né? Que contratou um jogador de qualidade que veio do Bahia pra cá e não jogou. Aí eu contrato o Pires. Aí eu pago mais 3 milhões de dólares que eu tenho que pagar do Borja, que ninguém sabia. Alguém sabia? Ninguém sabia. Que era 30 milhões e no término... Por isso que ele rejeitou 4 propostas. Porque ele já sabia que o Palmeiras tinha que pagar 3 milhões de dólares pra ele. E hoje daria 15 milhões, né? E tem que pagar. Aí eu contrato um jogador por 5 milhões só, que hoje daria 1 milhão de dólares, certo? E esse cara poderia estar fazendo gols pro meu time. Não, mas aí eu empresto ele. E aí ele joga muito no base. Mas na Suíça, mas lá é igual aqui hoje. Não tem muita diferença. E aí, mas será que eu lucrei 20 ou eu perdi 40 com o Borja e também com o Carlos Eduardo? A conta você que faça. 12:16. Tá na hora. Tá na hora dele. Aqui, ó. Santos. Dele do Gustavo Soler. Tudo bem, Soler? Boa tarde. Tudo bom, Capriotti? Boa tarde a você, ao Craque Neto, todo mundo ligado aqui nos Donos da Bola. E agora pela manhã o Santos fez uma coletiva de imprensa online com o Ricardo Galotti, que é o médico do clube, para explicar todo o protocolo de retomada da equipe do Santos. O Peixe já está preparado para reiniciar as atividades e assim que for liberado testar todos os jogadores, membros da comissão técnica, funcionários do clube e também os familiares de todos esses profissionais. O Santos também está tomando uma medida ainda mais cautelosa para cuidar da saúde do técnico Gesualdo Ferreira, já que ele tem mais de 70 anos. Então, ele ficará mais afastado de todo o grupo quando as atividades retornarem e terá um cuidado redobrado. E aí, eu perguntei para o doutor Ricardo Galotti como funcionará se algum jogador ou membro da comissão técnica testar positivo ou apresentar algum sintoma. Então, o doutor já explicou que essa pessoa ficará afastada por 14 dias e também quais serão os outros procedimentos que o clube tomará com quem estiver próximo desse funcionário ou jogador que contrair o coronavírus. Valeu, Vinícius. Bom, mais um, né? Tá aí se mexendo pra criar o protocolo, né? Sonora? Ah, é? Bom, então peraí. Onde tá aqui, hein? Tá aqui. Tá aí? Então vai. Todo grupo presente no dia e que teve contato com essa pessoa vai ser afastado. Como vai funcionar esse procedimento? Primeira coisa é assim, qualquer pessoa que tiver sintomatologia, aquilo lá que eu falei, principalmente febre, tosse, perda de olfato ou tiver contato com alguma pessoa, ele vai ser afastado, tá? Por 14 dias e vai fazer os testes, aí vai repetir o PCR e a sorologia. Agora, qualquer pessoa que esteve no ambiente com ele, a gente tem que testar, tá? Então, a primeira coisa, ver sintomatologia e fazer os testes. E tem que afastar ao máximo, né? Agora, se teve contato direto, a chance de ter um contágio é maior. É basicamente nessa linha que a gente vai, entendeu? Por isso que no início os treinos eles vão ser individualizados e a gente vai fazer a testagem sorológica semanal para saber. Alguns atletas eles já podem estar imunizados, né? Mas é uma boa pergunta. Tem várias perguntas complexas que vão surgir no meio dos treinos. Muita coisa vai ser com dúvida, mas assim, sintoma é igual afastamento. Isso é ponto. Afastamento e testagem. É isso que a gente vai fazer sempre. Vai, Soler.
Então é isso, Capriotti. Se algum jogador ou membro da comissão técnica testar positivo para o coronavírus quando os treinos forem reiniciados, esse atleta ou membro da comissão ficará 14 dias afastado, fará testes diários para saber se recuperou da doença e se algum outro jogador ou membro da comissão esteve no mesmo lugar, também fará a testagem imediata para saber se acabou contraindo ou não o coronavírus. O Santos também afirmou que muitos jogadores já foram em clínicas particulares fazerem testes e nenhum atleta testou positivo. Então o Santos já está preparado para reiniciar os treinamentos assim que a vigilância sanitária autorizar. E com relação aos jogadores das categorias de base, já que o Santos utiliza muito a sua base, eles também, se o técnico Gesualdo Ferreira precisar de algum atleta da base, eles serão testados antes, entrarão no período de adaptação, assim como os jogadores do profissional, e aí serão integrados ao elenco profissional. E quando começarem as atividades do Campeonato Paulista, aí a tendência é que todos os jogadores do Santos, membros de comissão e também os funcionários ficarão no CT Rei Pelé, alojados lá e não retornarão mais para suas casas. Valeu, Soler. A verdade é assim, eu vou... Domingo eu já penso que tem jogo. Aí eu chego aqui, segunda-feira eu já acho que não tem que ter futebol. Sabe? Não sei se você é assim também, Ricardo. Não. Patriote, assim. Aí você vê lá Curitiba, pá, o Sul, já fizeram tudo. Não, vamos voltar. Sabe? Assim, como todo mundo falou que vai terminar o Campeonato Paulista, presidente, Mauro Silva, Dr. Moisés Cone, todo mundo falou que vai terminar 6 rodadas, certo? Que 3 semanas é rapidinho. Mas aí eu enxergo eu vejo a pandemia e aí vejo o prefeito que tá com Covid-19, aí todo mundo que estava com ele. Mas se a molecada vai... Sinceramente, eu sou contrário à volta do futebol, todo mundo sabe disso. Eu acho que tinha que falar assim, o Campeonato Paulista só vai começar em 2021. Vamos esperar um pouquinho, vamos ter bom senso, né? Independentemente do dinheiro que todo mundo precisa e que nós precisamos também. É duro você não ter o Campeonato Paulista, não sei o quê. Mas se tá assim com o Campeonato Paulista, você imagina quando começar as Copas ou começar o Brasileiro. Eu não tenho esse entendimento ainda. Ninguém tem, falar a verdade. São Paulo. Rafael Bellatini já está aqui com a informação do Tricolor nessa segunda-feira. Fala, Rafa, boa tarde. Boa tarde, Capriotti, boa tarde, Neto. O Neto estava falando até desse entendimento de quando teremos futebol, pensa numa coisa num dia, pensa em outra no outro dia. Bom, hoje é certo que a Federação Paulista, segundo a informação da Federação Paulista, não teremos nenhuma novidade com relação à volta aos treinos. E por isso mesmo o São Paulo está em compasso de espera. O time vai aguardar ter uma data definitiva. A gente trouxe a palavra aqui na sexta-feira do Luiz Fernando Barros, né, o fisiologista do São Paulo, confirmando que o São Paulo não vai fazer testes antes que você tenha uma definição de quando o time vai poder voltar a treinar. Que por sinal, a entrevista com o nosso querido Luiz saiu em todos os sites, né? Sim. E aí o São Paulo fica nessa expectativa, já tem a ideia, já fez as alterações necessárias lá no CCT da Barra Funda, mas só vai iniciar as testagens 48 horas antes de poder voltar aos treinos. Ou seja, a Federação Paulista aguarda até a quarta-feira a definição, o sim ou não da vigilância sanitária. Se for definido que pode voltar a partir de segunda-feira, e aí na sexta-feira então o São Paulo começa a fazer as testagens de jogadores, porque são 48 horas para sair o resultado do exame, e aí sim o jogador poderia voltar a treinar sabendo se tem a liberação ou não para isso. Nenhum teste vai ser feito antes, justamente naquela situação que o Dr. Luiz Fernando falou. Faz a testagem hoje, volta a treinar semana que vem, o cenário já mudou com relação à saúde do jogador. Então essa é a espera. E a gente tem uma informação, sempre tem boatos sobre jogadores que podem voltar ou não. A notícia que surgiu na semana passada foi uma cavada, até o termo seria perfeito para ele, né? O Cueva, o jogador da cavadinha em cima do goleiro
Cássio, ele participou de uma live e ele falou que toparia voltar ao São Paulo, tem contrato com o time mexicano até o final do mês só, ele voltaria, gostaria muito de voltar, aceitaria um contrato de produtividade, mas pelo que a gente conversa com os diretores do São Paulo, não tem a menor chance do Cueva... Mas fecharam o lugar que ele gostava de ir, cara. Que tá envolvido. A Ponte Valente fechou, tá mudando o lugar. E toda a conversa que ele tinha, ele tem esse problema todo envolvendo o Santos também, não tem a menor chance do Cueva, que é o nome que surge, e a gente já trouxe aqui a informação. O São Paulo não deve fazer contratações até o final do ano, a não ser que apareça uma grande oportunidade de jogador vir aí sem contrato, o caso do Miranda, como a gente trouxe na semana passada. Muito bom! A gente vai continuar acompanhando e monitorando o São Paulo aqui e já, o que é que tem? Tem o segmento nacional dos donos da bola. Vamos falar para todo o Brasil. Tem muita informação ainda do esporte, hein? Tem muita coisa pra gente tratar dentro do segmento nacional dos donos da bola. Vamos trazer as praças, as emissoras que compõem a rede Bandeirantes de rádio. Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento... Fios e cabos elétricos CIO. CIO, conectada com o futuro. E Perdigão. Perdigão, até conectado. Comer junto tem sabor de Perdigão. Olha, você sabe que a coisa que eu e a Perdigão mais gostamos é de comer junto, né? Não tem coisa melhor que aquele mesão e aquela resenha com os amigos, com a família. Mas não tá dando pra fazer isso agora. Então o negócio é comer junto de um jeito diferente, prepara a mesa com os produtos Perdigão e faz aquela chamada de vídeo pra quem você está com saudade. E logo logo a gente volta a se juntar, volta a juntar todo mundo de novo, do jeito que a gente mais gosta. Não vai faltar assunto nem comida gostosa, porque comer junto, conectado, tem sabor de Perdigão. Brasfresh, sempre se reinventando, evoluindo para transportar melhor produtos farmacêuticos, e-commerce, rodoviário, internacional. E pela Aeropress, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. O cartão Bradesco, que sempre esteve em todo lugar, continua em todo lugar. Tá na casa do Rafa, quando ele faz compras online e paga com segurança usando o cartão virtual. Tá no escritório da Cíntia, quando ela usa o app Bradesco Cartões para gerenciar suas compras. E tá na cozinha do Vitor, quando ele precisa comprar e pagar pelo celular. Cartão Bradesco, tá em todo lugar e com você onde estiver. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, CIO sempre presente. CIO, energia que se renova. CIO, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. CIO, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. CIO, fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. Você ouve os donos da bola. Olha, você sabe que a coisa que eu e a Perdigão mais gostamos é de comer junto, né? Não tem coisa melhor que aquele mesão e aquela resenha com os amigos, com a família. Mas não tá dando pra fazer isso agora. Então o negócio é comer junto de um jeito diferente, prepara a mesa com os produtos Perdigão e faz aquela chamada de vídeo pra quem você está com saudade. E logo logo a gente volta a se juntar, volta a juntar todo mundo de novo, do jeito que a gente mais gosta. Não vai faltar assunto nem comida gostosa, porque comer junto, conectado, tem sabor de Perdigão. Um carro premium é mais do que meio de transporte, é também um objeto de desejo. E agora você tem onde comprar um carro premium seminovo, de origem comprovada, selecionado e revisado. Stuttgart Pre-One, a multimarca que nasce com 20 anos de tradição. Stuttgart Pre-One, sua referência também em seminovos premium. No trânsito dê sentido à vida. Vem aí AgroMais, um canal 100% dedicado à agroinformação. Com estúdios em Brasília, o centro político do país, interligado às principais capitais do agro no mundo. AgroMais nasce com a força do agro brasileiro, que hoje exporta para 170 países e alimenta mais de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. AgroMais, o poder da agroinformação. Canal 576, na NET Claro.
Os Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: fios e cabos elétricos CIO. CIO, conectada com o futuro. E Perdigão. Perdigão, até conectado. Comer junto tem sabor de Perdigão. Quinto-sinal vai marcar 12:30. E você já sabe, não é? Quando o quinto-sinal marca 12:30, o que é que tem? Tem o segmento nacional dos Donos da Bola. Vamos trazer as nossas praças e formar a rede Bandeirantes de rádio. Os Donos da Bola Brasil. No ar, Neto e Ricardo Capriotti. Já estamos no Brasil inteiro. Primeiro, boa tarde a vocês todos, né? Começando já falando do Grêmio Internacional. São duas equipes que estão se preparando também em relação ao Campeonato Brasileiro, as Copas que vem disputar. Do D'Alessandro, se vai renovar o contrato ou não. Um cara, um dos maiores ídolos da história do Internacional. Renato Gaúcho, que vem fazendo um trabalho incrível há quase 4 anos no Grêmio, né? Falar do Bahia também, do Roger, né? Que disse que é contra a volta do futebol, que tem que se esperar, que por sinal é um dos únicos treinadores negros nesse país, é o Roger Machado. Eu não sei outro. Não sei se tem outro. Não tem, né? Dos 16 clubes... Difícil, né? De Paulista não tem nenhum. Eu me lembro bem, assim, o do Carlinhos, do Lula Pereira. Jaime Andrade. Poucos. Muito poucos. Muito poucos, né? Muito poucos. Pra proporção que nós temos de negros mínimo no Brasil, é quase nada, né? O que a gente tem aqui é realmente muito, muito ruim isso. E o futebol, que é, basicamente, né, tem uma quantidade enorme de negros praticando. Sem eles não teria futebol. Não teria futebol. E quando você... Não é só futebol, para, né, não é? Essa... Acho que isso, talvez no tênis, natação, assim, de ganhar títulos, de ser medalhista, assim, mas vamos lá, o 4 por 100. Vamos lá, 100 metros. Vamos lá, salto em distância. No atletismo, os negros têm uma participação muito importante. Muito né? importante. Muito importante Demar no atletismo. Ferreira, João do Pulo. Mas tem várias modalidades que realmente falta, não é? Falta mesmo, né? Tênis, natação. A gente tem várias modalidades aí que os negros poderiam estar muito mais inseridos, certamente. Bom, ô Neto, é o seguinte, sabe que nós transmitimos nesse fim de semana que a bola voltou a rolar, né? Que beleza, né? Como é bom uma bolinha rolando, como é bom a gente poder ouvir um futebol ao vivo, né? Porque nós tivemos aqui o Túnel do Tempo da Bandeirantes, resgatamos grandes jogos, grandes partidas da história do futebol brasileiro. Mas um futebol ao vivo é sempre muito bom. E ontem o Ulisses Costa transmitiu a vitória do Real Madrid sobre o Eibar por 3-1. Com direito a gol brasileiro do Marcelo. Ouça aí como foi o gol do Marcelo na vitória do Real sobre o Eibar. É bola no campo de ataque, recolhe contigo no campo de defesa. Já domina a frente. Boa bola do Benzema, abriu para Rabra, vai fazer o terceiro, bateu, defendeu, o goleiro entrou, Rodrigo Prensa. A bola voltou para Marcelo! Lindo! Na marca de 35 minutos e 40 de bola rolando, o primeiro tempo de jogo, o Real Madrid faz o terceiro gol no jogo, Benzema rolou pro Hazard. Bom, tá aí o Ulisses Costa e o gol do Marcelo, gol que ajudou a garantir a vitória do Real sobre o Eibar por 3-1. Mas nós temos um presidente de clube aqui conosco, ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro. O presidente do Vasco, Alexandre Campelo, está conosco porque o Rio de Janeiro está já também ensaiando a retomada do futebol, mesmo contra a vontade de Botafogo e Fluminense. Presidente Alexandre Campelo, como vai? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. É um prazer poder participar do programa. Muito obrigado por nos atender, viu, presidente? E aí, volta essa semana o campeonato aí no Rio de Janeiro ou não? A tendência é de volta. Isso será fruto da discussão da reunião do arbitral, hoje às 17 horas, por videoconferência, da Federação Carioca de Futebol.
Ô, presidente, primeiro, boa tarde, né? Obrigado de estar falando na Rádio Bandeirantes nos Donos da Bola. Parabéns ao Vasco também em relação ao que a Band fez, o jogo. A maior virada da história do mundo foi a Copa Mercosul entre Vasco e Palmeiras, onde o Romário fez 3 gols e o Juninho Paulista fez 1. Muito obrigado, né? A Band ficou muito feliz em passar esse jogo, foi muito importante para todos nós. Botafogo e também Fluminense não querendo disputar o campeonato, não inviabiliza esse campeonato ou não, na opinião do senhor? Não, eu acredito que não. Essa deve ser uma decisão da maioria. Essa questão vem sendo discutida há muito tempo e hoje, né, o que sempre esses clubes pregaram é que só iam voltar quando tivesse autorização, e a autorização existe. Então eu não vejo motivo para que eles não queiram participar. Os demais clubes que compõem aí a Série A do Campeonato Carioca vêm se preparando para isso, chamaram seus atletas, fizeram exames para a Covid repetidas vezes, mantiveram controle sobre esses atletas e profissionais, iniciaram as suas atividades de treinamento também quando foi liberado pelas autoridades sanitárias do município do Rio e do estado do Rio de Janeiro. E agora o futebol está liberado pelo estado e pela própria prefeitura para retomada. Então eu não vejo motivo para que a gente não volte a praticar o futebol. Todas as alegações em termos de segurança, de tudo mais, a meu ver, já foram superadas. A partir do momento que nós mostramos dados científicos, né, existem estudos mostrando que a contaminação ela se dá basicamente em locais fechados, em salas, em reuniões, mas não em espaço aberto, onde é raro. E isso foi comprovado com essas 2 semanas ou mais de treinamento que os clubes vêm realizando, em que nenhum dos atletas controlados contraíram a infecção nesse período. O que mostra a segurança desse protocolo que foi criado. Protocolo esse não só para treinamento, como para jogos, e que foi bastante elogiado. Agora, o presidente, só para a gente compreender, não é? Outras ligas europeias, por exemplo, não é? Retomaram o futebol quando a situação da saúde pública estava num outro patamar, num outro nível, que não parecido com o do Rio de Janeiro agora. O Rio de Janeiro ainda tem casos em ascensão, a gente está na subida ainda. O senhor acredita que, mesmo com esse protocolo que os clubes criaram aí, que tem todos os cuidados, que é todo detalhado e que preserva a vida dos jogadores, dos membros da comissão técnica, o senhor acredita que é possível, tem clima, tem ambiente, com centenas de mortos todos os dias, ter jogo de futebol nesse momento no Brasil? Olha, os números vêm mostrando que esse número está diminuindo. Mas, a despeito disso, a pergunta, respondendo a sua pergunta, eu te diria, e já falei isso em outras oportunidades, se a gente tivesse o mínimo indício de que a volta do futebol iria contribuir para o aumento das ou para o aumento da contaminação, eu seria o primeiro a ser favorável que o futebol não voltasse. O que a gente tem visto é a vida voltando ao normal, o comércio, uma série de atividades que implicam num risco muito maior do que a prática do futebol e por motivos que eu não entendo exatamente porque as pessoas acham que o futebol não pode voltar. Mas eu tenho recebido vídeos aqui de comunidades do Rio de Janeiro onde existe não só a prática do futebol, mas de público. Então, como eu disse, existem trabalhos científicos que mostram que o risco é baixíssimo de contaminação dentro da atividade do futebol, de atividades ao ar livre, e exatamente por isso eu não vejo motivos para que o futebol não retome as suas atividades. Quando você cita os campeonatos europeus, o que isso começou fora na La Liga, a gente tem que entender que eles foram os primeiros, ainda não tinham muito conhecimento, então eles esperaram um pouco mais. Nós já temos esse conhecimento maior,
nós já temos mais estudos científicos, nós já temos mais observação e, por isso, maior capacidade de decidir isso nesse momento. O presidente, o Vasco está com o Ramon, que foi um jogador excepcional, um dos grandes atletas que eu conheci na minha vida e que joguei contra. O Vasco tem que voltar a ser o Vasco de títulos, né, presidente? A camisa do Vasco é muito grande, o Vasco é muito grande, né? Um dos maiores clubes do mundo, na minha humilde opinião, e gosto muito do Vasco. O Vasco precisa voltar a ganhar títulos, disputar títulos, voltar a Libertadores, voltar a Brasileiro. Esse pensamento é o teu e também daquilo que vai acontecer nas eleições do Vasco a partir de dezembro, se eu não estiver errado? Então, com certeza esse é o meu pensamento. Você falou aí de títulos. Eu tenho uma história no clube de 35 anos. Eu participei de todos os títulos do clube, trabalhando como médico do clube, desde 1986. Sem dúvida alguma, o Vasco é um clube muito grande, uma torcida nacional, e que tem tudo para voltar a esses períodos de conquista. Mas para isso é fundamental que se faça o trabalho que nós estamos fazendo, que é de reestruturar o clube com muita responsabilidade, reduzindo as dívidas, reduzindo o custo do clube, aumentando o faturamento, para que a gente consiga se livrar de uma dívida que vem de mais de 2 décadas e que sufoca o clube. Então, é preciso ter muita responsabilidade. É muito, presidente? A dívida? Desculpa. A dívida é muito? Muito grande. Uma dívida mais do que 3 vezes o faturamento do clube. Então, isso em qualquer empresa levaria a empresa à falência. Verdade. Então, é fundamental que a gente tenha seriedade e que a gente trabalhe por um projeto de médio e longo prazo. Não se consegue resolver o problema do clube da noite para o dia. Há que ter paciência, mas nós estamos no caminho certo. Investindo na infraestrutura, criando centros de treinamento, investindo na base, como eu te disse, cortando custos e priorizando o pagamento de dívidas para que em 3, 4 anos a gente consiga investir mais no futebol, trazer grandes jogadores, formar grande elenco e aí sim brigar pelos títulos. Parabéns. Mas sem fazer esse dever de casa, sem fazer isso, não dá. Vamos incorrer nos mesmos erros que trouxeram o Vasco até aqui. Tá certinho. Qualquer presidente de clube quer ser campeão. Eu quero devolver o Vasco à grandeza do Vasco. Ô presidente, o senhor sabe que agora a tendência, a dívida do Vasco deve aumentar, não é? Deve ser uma dívida que aumenta, que cresce. Mas a receita deve diminuir, porque muito provavelmente os patrocinadores, bilheterias, talvez direitos de TV, esses valores devem diminuir também, não é? O senhor trabalha com essa possibilidade de ter uma dívida maior e uma receita menor e já ajustar essa conta que o senhor está fazendo aí para recuperar a finança do Vasco? Olha, o mandato são de 3 anos. Nesses 2 primeiros anos nós conseguimos reduzir a dívida. No primeiro ano reduzimos bastante, no segundo ela cresceu um pouco, muito em função da falta de venda de ativos. Nós não vendemos jogadores. O Vasco faturou apenas 20 milhões com ativos, diferente de todos os outros grandes clubes. Lamentavelmente o Vasco não vendeu nenhum ativo, mas ainda assim nós crescemos o nosso faturamento, crescemos a nossa receita recorrente, que é aquela receita que se repete, que não é esporádica, o que mostra a eficiência da gestão. Então, eu entendo que o problema que vai se enfrentar em 2020 da redução de receitas é um problema que vai afetar todos os clubes, todos. E talvez o Vasco seja um dos menos afetados em relação a isso, porque nós já não tínhamos uma grande receita, por exemplo, de bilheteria, porque o nosso estádio é um estádio que comporta apenas 20 mil espectadores e que diminui a nossa possibilidade de arrecadação, diferente da maioria dos grandes clubes. Por isso nós estamos trabalhando fortemente num projeto de reforma e ampliação do estádio, a partir de investimento externo. E, por outro lado, o nosso sócio torcedor, que teve um crescimento muito grande no ano passado, esse ano nós conseguimos, apesar da pandemia, renovar mais de 80 mil sócios.
Então, nós não teremos uma grande perda no programa de sócio-torcedor. A bilheteria a gente não vai perder muito, porque a gente já não ganhava muita coisa com a bilheteria. Então, talvez com a venda de algum ativo a gente consiga equilibrar esse ano. Diferentemente da maioria dos outros clubes que vão perder muita receita de bilheteria, provavelmente de sócio-torcedor e até mesmo de venda de ativos. Muito bem, muito bem. Bom, presidente, se o senhor pudesse fazer uma aposta, eu só diria que o futebol no Rio de Janeiro volta que dia, especificamente? O senhor votaria a favor na reunião do Conselho Arbitral para voltar quando o futebol? Bom, eu votaria para voltar a partir do dia 20. Dia 20, que é já vem sábado. Se preparando, já vem treinando. Obviamente, essa volta seria sem público, então sem risco para o torcedor, sem risco de aumentar a contaminação. A gente sabe que o risco para os atletas é baixo. Haja visto que nós estamos há mais de 2 semanas treinando, o Flamengo acho que há 3 ou mais, e não tivemos o aumento na contaminação por conta desses treinamentos. Então, acho que isso preserva a saúde das pessoas e contribui para que os clubes possam sobreviver a essa catástrofe que foi essa pandemia. É isso. O senhor acha que dá para ter jogo noturno no Rio de Janeiro ou jogos serão somente durante o dia? Eu não vejo problema em ter jogo noturno. Acho que vai depender aí de interesses da própria televisão, de horário de transmissão, de grade, essas coisas. Desejar boa sorte pro presidente, que é um médico, e assim, eu, presidente, como sou uma pessoa leiga em relação a isso, mas a gente vai se informando das coisas. Uma hora eu acho que tem que voltar ao futebol, outra hora eu acho que não tem que voltar ao futebol. E aí quando eu escuto o senhor falando como médico, né, e o ortopedista desde 86, aí eu volto a pensar que o futebol possa voltar. Essa é a minha grande dúvida, sabia, presidente? Queria fazer só acrescentar algumas informações. Quando a gente luta pela volta do futebol, desde o início nós temos dito que isso aconteceria no momento em que as autoridades entendessem que era possível. E o que nós fizemos? Nós reunimos cerca de 30 médicos para discutir um protocolo, para discutir trabalhos, sem nenhum viés político. Porque hoje o que a gente vê nessa discussão nacional é um viés político muito grande. Então, quem é a favor do Bolsonaro aponta para um lado, quem é contra aponta para o outro, e absolutamente eu estou tranquilo, porque eu não sou nem de um lado e nem do outro. Né? Eu estou aqui exclusivamente tratando dos interesses do futebol, em especial do Vasco. Então, assim, a gente vê muita questão política envolvida. Eu não vi, por exemplo, uma união do poder público em benefício da sociedade, juntando o governo federal, os governos estaduais e municipais, para que nós tivéssemos um projeto único, né? Respeitando as diferenças regionais, mas um projeto que fosse nacional, ou seja, um pensamento coletivo em benefício da população. Isso eu não vi. O que eu vejo é uma guerra e muito viés político em tudo isso. Então, voltando para o futebol, foi uma decisão tomada baseada em estudos, baseada em discussões, criando protocolos muito rígidos para dar segurança aos nossos funcionários e aos nossos atletas, tá certo? Exatamente quando as autoridades assim entenderam que era possível. Essa discussão foi levada para comitê científico na cidade do Rio de Janeiro, com grandes personalidades. E esses protocolos, tanto o da volta dos treinos quanto dos jogos, foram muito elogiados. Então, esse esclarecimento que eu gostaria de prestar. Aqui não existe irresponsável, não existe inconsequente, mas existe sim um pensamento que está apartado. Ô, presidente, entrou, a gente não está conseguindo ouvir bem o senhor, começou a dar uma interferência aí. A gente precisa fazer a refazão. Não, tem uma interferência aí, tem um chiado bem forte. Vamos refazer a ligação só para a gente poder... Vamos nos despedir aqui do presidente Alexandre Campelo, só para a gente poder... Vamos nos despedir, né, Neto? E o Neto também já vai lá para a tela da Band, né? Para poder... É sempre importante escutar o Vasco.
Rio Presidente. É isso aí. Você não jogou no Vasco, né? Gostaria de ter jogado. Gostaria de ter jogado. Valeu, Neto. Neto já na tela da Band, os donos da bola já na tela da Band para todo o Brasil. Acho que perdemos o contato aí com o presidente Alexandre Campelo, né? Se conseguir, Rafa, por favor, deixa aqui a nossa saudação ao presidente, o agradecimento por ter aqui trazido informações importantes sobre o Vasco da Gama. Para ele, sábado pode voltar futebol no Rio de Janeiro. Recuperamos? Vamos lá. Presidente, só para agradecer aqui, deixar um abraço ao senhor e agradecer a sua atenção e gentileza em nos atender aqui. Muito obrigado e boa sorte aí nessa eventual retomada do campeonato, viu? Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder expressar aí a posição do clube e tudo que foi feito em relação ao futebol e a volta dele. Muito obrigado. Obrigado ao presidente Alexandre Campelo, aqui nos Donos da Bola desta segundona. Faltam 10 minutos para 1. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Se liga na Dica Sil. Para diminuir os riscos de curto-circuito, voltar para o Brasil, consciência parte do dinheiro investido na época da junta com a mesa de 50 milhões de reais e fechou o negócio por 6 milhões de euros, cerca de 17 milhões de reais. Para Porto Alegre, a informação chegou com a Solano e foi tirado 7 milhões de reais disponibilizados na linha de crédito da CPF para melhorar o fluxo de caixa nesse momento, porque a situação financeira não é das melhores. O governo recebe o amigo Pouso Ajuda afirma o grande título enviado pelo clube em 2020. Curitiba viu os números crescerem. Curitiba, não é? O Paraná e o Rio Grande do Sul também. Os números de coronavírus crescerem, os novos casos, e estão recuando na flexibilização. Estão retomando novamente algumas proibições. E o Rio de Janeiro, vida normal. Mas eu tenho a impressão que daqui a alguns dias, né, quem sabe aí poucas semanas, a gente vai ter também uma situação problemática no Rio de Janeiro. Talvez aqui em São Paulo, que também está abrindo, né? Ainda com o número de casos em alta, crescendo. Enfim, tomara que não aconteça, mas há esse risco. Precisamos falar de Olimpíada aqui. Tem informação importante de Olimpíada com o Guilherme Oliveira. Fala, Guilherme. Fala, Capri. Muito boa tarde. Uma ótima semana a você, ao Neto e a todos que acompanham os Donos da Bola. Olha, Capri, tensão no Japão com os Jogos Olímpicos de 2021. Isso porque Taro Yamamoto, candidato ao governo de Tóquio, afirmou que se for eleito vai cancelar as Olimpíadas no ano que vem, entre julho e agosto. Segundo ele, o mundo não vai estar livre ainda da Covid-19 e a capital do Japão vai sofrer prejuízos financeiros justamente com a realização dos Jogos Olímpicos. As pesquisas em Tóquio indicam, no entanto, que Yamamoto não é favorito para assumir o governo e que a atual governadora Yuriko Koike deve ser reeleita. A disputa pelo governo de Tóquio está marcada para 5 de julho, Capri. Ufa!
pelo menos ele não é o favorito, né? Agora, é preciso também falar uma coisa aqui, né? A Olimpíada de Tóquio não é certeza, está no telhado. A Olimpíada de Tóquio está no telhado. E isso é fato. Todo mundo sabe que a situação até o meio do ano que vem pode não estar controlada em todo o planeta. Então é isso, né? O negócio pode fugir aí do controle completamente das autoridades japonesas. E a gente corre sim o risco de nem mesmo as autoridades japonesas cancelarem, mas o próprio Comitê Olímpico Internacional já tomar decisão, falar, não tem como, não vai ter Olimpíada, não vamos ter Jogos Olímpicos. Até mesmo a preparação dos atletas está numa situação bem delicada, né? Muitos atletas de elite não estão conseguindo fazer uma preparação adequada para esse ciclo olímpico. Então vamos esperar, vamos aguardar o que teremos aí de Olimpíada pelos próximos meses. Faltam 3 minutos para a 1h da tarde. Rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Fios e cabos elétricos CIO. CIO, conectada com o futuro. E Perdigão. Perdigão, até conectado. Comer junto tem sabor de Perdigão. Olha, você sabe que a coisa que eu e a Perdigão mais gostamos é de comer junto, né? Não tem coisa melhor que aquele mesão e aquela resenha com os amigos, com a família. Mas não tá dando pra fazer isso agora. Então o negócio é comer junto de um jeito diferente, prepara a mesa com os produtos Perdigão e faz aquela chamada de vídeo pra quem você está com saudade. E logo logo a gente volta a se juntar, volta a juntar todo mundo de novo, do jeito que a gente mais gosta. Não vai faltar assunto nem comida gostosa, porque comer junto, conectado, tem sabor de Perdigão. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Riscou, ralou, amassou seu carro? Disque Reparo. Se você precisar sair de casa, evite riscos. Dicas Disque Reparo. Use sempre máscara. Respeite a distância de 1,5 m ao transitar. Na falta do álcool gel, leve sabão líquido com você. Lave sempre as mãos e narinas. Não dê as mãos. Cumprimente sem abraços. Hoje, sinal de respeito. Com esses cuidados, venceremos. Evite riscos em seu carro e em sua vida. Disque Reparo. E nós vamos até você. Cliente Porto Seguro Alto tem benefícios. Comprar o seu caminhão, o seu ônibus ou a sua van Mercedes-Benz vai ser mais fácil do que nunca. Chegou o novo Showroom Mercedes-Benz, uma plataforma de vendas online inédita e inovadora. Veículos novos, usados, além de peças e serviços em uma sala de vendas virtual, cheia de vantagens exclusivas. É como ter um concessionário só para você dentro da sua casa. Acesse showroommercedesbenz.com.br e cadastre-se. Mercedes-Benz. No trânsito, dê sentido à vida. Você ouve os donos da bola. Bem, finalzinho aqui dos donos da bola. Você já sabe que amanhã nós estaremos juntos a partir do meio-dia e 12:30 para todo o Brasil. Então é só ficar ligado aqui conosco e acompanhar certamente uma semana que vai ser de muita expectativa. A retomada do futebol. Será que o Rio de Janeiro vai ser o primeiro estado a retomar um campeonato estadual? A gente vai monitorar e contar tudo isso para vocês ao longo dessa semana. Tenham todos uma ótima segunda, ótima semana e até amanhã. Tchau, gente. Os donos da bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Fios e cabos elétricos CIO. CIO, conectada com o futuro. E Perdigão. Perdigão, até conectado. Comer junto tem sabor de Perdigão.